Oi, macumbeiro. Oi, macumbeira. Oi para você que não é nem macumbeiro e nem macumbeira, mas que gosta do que eu estou falando e está me seguindo. Sou o Nito Almeida, sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na zona sudoeste, no bairro de Senador Camará, e estamos promovendo, criando esse ciclo de análise de mitos africanos baseados nesse livro aqui, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Brandi. Mas antes de eu falar qual o mito que a gente vai analisar hoje, o Cambono vai tocar a nossa vinheta. Cambono, toca a vinheta, por favor. Tocou a vinheta e estamos de volta. Bom, pessoal, o mito de hoje, ele fala de quando Oxum se transformou num pavão e depois num abutre. Vocês vão entender o que isso significa. Gosto muito desse mito. Não sei mais qual mito que eu gosto mais, mas esse tem um carinho especial por esse mito. Lembrando que mitos não têm um compromisso com a realidade daquela história ter acontecido. Lembrando que mitos são imagens oníricas, são alegorias da mente que criou, e as mensagens vêm do inconsciente para o consciente, trazendo aí essas imagens alegóricas que a gente vai vendo que o compromisso do mito é com a mensagem por trás da imagem e não com a história em si. Tá? Sempre lembrem disso. No mito de hoje, Oxum se transforma num pavão e depois num abutre. Como que isso aconteceu? Em um momento, os orixás acharam que Olodumare, o Deus Supremo, estava muito distante. Era muito distante, não se preocupava com os assuntos terrenos. Tá? Olodumare é o Deus Supremo, mas ele é uma figura realmente distante, ele não existe culto para o Olodumare. Sabe que ele é o Criador, sabe que ele existe, sabe que ele é justiça, blá, 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 mas o Olodumare é uma figura distante. O culto a ele é muito mais da demonstração do caráter, tá, do que rituais em si. Mas vamos lá para o nosso mito novamente. Os orixás acharam que o Olodumare era muito distante, que não precisavam dele para gerir a terra. Eles bastavam, eles estavam ali. Xangô a justiça, Inhansã o vento e por aí vai. Tá? Cada orixá, Oxóssi a caça, e decidiram que não precisavam mais de Olodumare e que a gestão da terra estava somente por conta deles. Iam ter que parar de prestar contas. Lógico que isso chegou aos ouvidos de Olodumare. Tá? Lógico que Olodumare não gostou. O que Olodumare fez? Estancou a chuva, segurou toda a chuva no céu, aonde ele habita. Sem chuva, terra seca, rio seca, fome chega, seca chega, doença chega, enfim, o caos se fez na terra porque não chovia. As pessoas estavam sofrendo, as crianças choravam, os velhos sofriam, trabalhadores não conseguiam trabalhar, não crescia a planta, enfim, estava uma coisa horrorosa, porque sem água não tem como progredir. Tá? E aí os orixás resolveram fazer uma assembleia para ver, temos que falar para o Orumilá, por que ele segurou a chuva, né? Tanto tempo. Enfim, fizeram uma assembleia e decidiram mandar emissários para falar com ele. Mandaram pássaros, porque é muito alto, muito distante. E os pássaros que iam, morriam no caminho, desistiam, não conseguiam chegar na morada de Olodumare. O caos seguia imperando no mundo. Nova assembleia. Oxum disse: eu vou. E aí Oxum se transformou em um pavão. Todo mundo caiu na gargalhada. Impossível. Imagina. Essa ave fútil vai fazer o quê? Vai voar até lá? Não vai conseguir.
E o Oxum novamente falou, vocês não conhecem o poder que eu tenho. Eu vou. Não tinha outro jeito, tá? Decidiram que o Oxum iria transformado em pavão para falar com o Olodumare. O pavão Oxum alçou o voo, foi muito distante, lógico que chegou cansaço, lógico que ela pensou em desistir, lógico que doía a asa, doía o corpo inteiro. Ela voava e voava e se aproximava do sol, perdeu pena da asa, perdeu pena da cabeça, enfim, mas ela foi motivada, automotivada, só que aquele pavão que saiu da terra não foi a ave que chegou perto de Olodumare. Ela mais parecia um abutre, pescoço pelado, pena queimada, enfim, praticamente destruída. Aquela ave chegou, tá, na casa de Olodumare. Olodumare viu aquilo tudo, viu e ficou observando. Quando o pavão abutre chegou lá, Olodumare o recebeu, deu água, deu alimento, já sabia por que aquele pássaro tinha ido lá, por que o Oxum tinha ido lá, e perguntou por que você fez isso com você? Por que você se maltratou desse jeito? Por que você empreendeu essa viagem quase que impossível? Ele está dizendo, olha você não é mais aquele pavão que saiu de lá. Olha para você. Por que você fez isso? Era a pergunta de Olodumare. E Oxum disse, eu vim para salvar as pessoas. Me preocupa o sofrimento das crianças, dos idosos, me preocupa ver a natureza, né, deteriorando, a falta de água está fazendo muito mal para o mundo. Aí Olodumare se compadeceu, entendeu, né, ali os motivos de Oxum e deu a chuva para ela trazer de volta para o mundo. Tá? E aí ela veio, trazendo a chuva. Só que quem voltou foi o abutre, aquela ave que chegou lá esquisita, né? Estropiada, mas foi ele que trouxe a chuva, foi ele que fez com que o solo voltasse a ficar irrigado, que as plantas crescessem, que as flores nascessem, que as crianças parassem de chorar, que os velhos tivessem alívio, que a vida voltasse a circular com prosperidade. Né? E mais uma vez, né, o Oxum salvou a humanidade. E o que é que esse mito está falando para a gente? Né? Uma bela de uma alegoria, muito bonita. Lembram daquele caduceu de Mercúrio que o Cambono vai botar aqui para a gente, para vocês lembrarem? Lembra que a divindade organiza a nossa vida? Lembra que eu falei que o ser humano precisa da divindade, não da religião? É outro assunto, é a divindade. Essas três instâncias aqui, né? Matéria, mente e espírito. Esse mito fala de quando essas instâncias estão desconectadas. Como que a nossa vaidade, como que a nossa presunção, como que a gente se desconectar de valores. Vamos parar de falar um pouco de religiosidade, então, né, de divindade, lá na terceira instância, onde habitam os valores. Valores como honestidade, como empatia, como temperança, como resiliência. Quando você se desconecta desses valores, você não consegue vivê-los, você se desconecta da tua humanidade, você desconecta da tua divindade. E a tua vida fica estéril, você fica preso numa roda repetitiva, que você pode nem às vezes perceber de imediato, mas é uma roda viciosa, é um círculo vicioso de ações, de atitudes, de nada floresce, a vida não vai para frente, você pensa que está bem, você não está, você está na verdade às vezes até sofrendo, você sabe disso. Aí vem solidão, vem amargura, vem depressão, vem decepção psicossomática, vem tudo isso, que você tem que alinhar, despertar a divindade que existe em você, conectar-se com os valores nobres que façam você ser um ser humano funcional.
que possa conviver, atrair pessoas, ter carisma, né? Ter aquela troca saudável de relacionamento com as pessoas. É isso. O homem se desconectou de Olodumare, se desconectou da divindade maior. E veio o sofrimento, veio a esterilidade na vida dele. E esse caminho de volta para essa descoberta da divindade, do seu eu melhor, esse caminho da individuação, foi esse que o pavão, ainda representando um pouco de vaidade, né? A gente tem essa ideia do pavão como uma árvore muito bonita. E essa caminhada dessa pessoa na busca desses valores, na busca dessa divindade que ficou desconectada, que ficou perdida, foi esse caminho que esse pavão fez e que a gente faz ou tem que fazer todos os dias e ao longo da nossa vida, a descoberta, a reaproximação com esses valores, com a divindade que habita em nós para organizar a nossa existência. E esse caminho não é fácil, não é fácil. Você encontra obstáculo, você encontra crítica, você tem que abrir mão de muita coisa. As penas foram perdidas, o pescoço ficou pelado. Não é mais a pessoa que estava lá atrás, que está empreendendo aquela jornada. Você se transforma. Você se transforma. Você perde coisas, mas ganha também. Mas você se transforma. A tua imagem completamente altera. Você se desfaz de coisas que não agregam, de pessoas que não agregam, de situações que não agregam. Você começa a escolher as brigas que você quer comprar. Você começa a escolher aquilo que te faz bem. E é um caminho que não é fácil. Foi esse caminho que esse pavão que chegou a Abutre lá no Ouro empreendeu. Esse mito fala disso, dessa nossa viagem na melhora que tem que ser empreendida. Incomoda, dói, enfim, não é fácil para ninguém, mas ela tem que ser feita para que você se harmonize. Lá no final você se harmoniza. É a trajetória do herói que esse mito está falando. Tá? E quando ele volta trazendo aquilo que ele encontrou. Ele volta trazendo a premiação, que é a volta da fertilidade à tua vida. E por fertilidade, não é só no âmbito material, meu amigo, minha amiga, é a fertilidade em todos os planos da existência, na mente, no plano divino. Foi isso que esse Abutre veio trazendo. Fez as pazes com a divindade, fez as pazes com o eu interior, se reconectou, integrou, e aí ele volta, trazendo tudo de bom, simbolizado pela chuva, para ligar novamente a vida, a existência, e trazer paz, trazer saúde, trazer prosperidade. E esse mito fala que esses mensageiros de Deus, esses mensageiros das coisas boas, como foi esse Abutre, que não era mais aquele pavão, o Abutre é feio, né? Mas ele trouxe aquilo que a humanidade precisava. Nem sempre os mensageiros de Deus são aquela pessoa ou aquela situação que você idealizou. Às vezes a nossa libertação vem da dor, vem da perda, vem do aprendizado com o sacrifício. Então vamos valorizar a nossa história, vamos valorizar tudo que a gente passou. Em vez de ficar reclamando que perdeu isso, que perdeu aquilo, que a vida é isso, que a vida é aquilo. Você está verão, reclama que está calor, você inverno, reclama que está frio. Você tem que trabalhar, reclama que é segunda-feira. Para de reclamar. Que todas essas situações da nossa vida são mensageiros de Deus que nos ensinam alguma coisa. Então valoriza as pessoas que te dizem não, valoriza as pessoas que te magoam, valoriza porque eles fazem aquilo que é preciso na tua vida. Te organizar. Não é dar a cara para o mundo e pedir bate, bate mais. Não é isso. Mas é entender que as mensagens que vêm diariamente para a nossa vida são para nos tornar pessoas melhores. E é você que decide o que o não, a doença, a perda, a pessoa antipática, o parente chato. Você que decide qual o efeito deles na sua vida. Você aprende ou você só reclama? Você muda ou você só reclama? É isso que esse mito está falando. É um mito muito legal. Eu acho esse mito muito forte.
E eu gosto muito dele. Por isso que eu deixei ele aqui para esse último dos vídeos sobre Oxum. Só quero falar mais de Oxum. No futuro a gente volta a falar sobre ela. Mas que a gente então encerre esses mitos de Oxum com essa reflexão, tá bom? Deus está na simplicidade, tá? A alegria está na simplicidade. Lembrem sempre do pavão que saiu na busca da resposta. Quem trouxe a resposta foi o abutre, pescoço pelado, meio fininho. Então, atenção nas mensagens que a vida dá, aos pontos de ruptura da vida, atenção a tudo.